Boa noite, pessoal. Olá, pessoal. Nós estamos aqui com o podcast Conexões Mais Afetivas e hoje as nossas convidadas vão falar de um assunto bastante polêmico, mas aguardem, vamos primeiro conhecê-las, né? Então, eu estou aqui com a Juliana Bonfim. A Juliana é analista do comportamento, né? Isso. Psicóloga, já atua há algum tempo aqui em Goiânia, né? E é bastante conhecida da sala de aula, então Ó, ela tem experiência para falar para a gente sobre sala de aula e hoje a gente vai discutir sim. uns assuntos assim polêmicos. Um pouquinho, né? Um pouquinho polêmico. E aqui nós estamos também com a Poliana Hum, Vasconcelos. A Poliana é coordenadora de inclusão, né? hum. Também está em contato com a sala de aula durante algum tempo. Tudo bem, Poliana? Muito bem. A Poliana vai falar um pouquinho hoje sobre a realidade da sala de aula também, em especial na educação infantil, que é onde as coisas acontecem, né? É, Acontecem primeiramente, né? Então, eu vou passar a palavra para a Ju, para ela completar essa apresentação, e depois a Poliana também completa essa apresentação, porque é muito bom falar com profissionais muito gabaritados, né? A gente sempre esquece os currículos todos, né? Então vamos ao ponto. perfeito. Boa noite. Meu nome é Juliana, como a Sandra já falou. Sou a psicóloga ABA. O que é a psicóloga ABA, né? É a É. analista do comportamento. A gente faz intervenções baseadas na análise do comportamento aplicado. E eu amo falar sobre esse assunto, a Sandra sabe. Eu já estive em salas de aula também por. Acho que foram 4 anos seguidos que eu trabalhei como AT em sala de aula. E eu acho que é um assunto importantíssimo da gente abordar. E estou aqui para a gente poder falar algumas coisas, deixar também algumas reflexões que são importantes também para a gente cada dia mais levar mais informações, a gente tentar melhorar essa realidade nossa, né? E aí, Poliana, conta sobre você. Eu sou a Poliana, sou pedagoga, estava atuando como coordenadora pedagógica há um tempo e agora integrei uma equipe de inclusão em uma rede municipal, que é um espaço também muito bom porque a gente tem uma visão do todo, diferente Exato. de quando estamos somente na instituição, né? Como a Sandra falou, minha atuação na educação infantil, que embora as pessoas ainda achem que é só para brincar e um brincar Aham. sem intencionalidade, mas não, é lá que tudo acontece, na É lá que verdade, tudo né? acontece, a gente sabe disso. E é lá, né? A primeira infância ela é muito importante. Quando você vai falar sobre desenvolvimento, né? Desenvolvimento infantil, existe uma preocupação dos cientistas com a primeira infância, porque é um momento de aprendizagem, é um Com certeza. espaço para nós observarmos a criança, né? A Juliana é da observação, da análise, né? Então, observarmos a Sim. criança e implementarmos a aprendizagem, são oportunidades, né? Exatamente, são oportunidades. E, inclusive, é nesse momento que a criança também aprende o quê? Que a gente chama de pré-requisitos para outras As fases suas que virão. habilidades. Então, é uma fase importantíssima e onde a criança consegue adquirir as habilidades principais, a Principais. base, para a gente depois conseguir ter outros ganhos lá na frente também. É, Poliana, movimento de pinça. O que é isso? Desde o berçário, né? A gente tem lá, nossa, tantas vivências lindas e a gente pega uma sala de berçário onde as crianças vivenciam ali todo dia situações que levam a elas assim um aprendizado fantástico. Às vezes, chega no início do ano, as famílias falam assim: Nossa, eu vou deixar meu filho, o que ele vai aprender? E aí, no decorrer do ano, a gente vai mostrando ali as vivências e as famílias ficam encantadas, porque de fato a aprendizagem pode acontecer quando existem pessoas imbuídas nesse processo, né? Muito Para que legal. ele aconteça. E essa questão, Poliana, você falou que você é pedagoga, começou como coordenadora pedagógica, e hoje você é coordenadora de inclusão, é isso? Não, agora integrei, né, a equipe de inclusão de um município. Lá nós somos é, uma equipe multiprofissional. Hoje eu estou numa equipe bem completa, tem profissionais de diversas áreas que atuam, Tem cada um com o seu psicólogo, tem objetivo. fonoaudiólogo. Psicólogo, fonoaudiólogo, Que bacana! psicopedagogas, Ah, e assim, tem tudo para crescer muito e dar e vai, certo. e vai. É.
Então, e aí, gente, a gente quer saber um pouquinho como é que tá a inclusão na sala de aula, né? Porque a gente tem falado muito de inclusão e a palavra, quando vem, aí tem gente que pensa assim, meu Deus, inclusão de novo, o que que eles vão falar agora? É alguma coisa errada que aconteceu? O que que tá acontecendo? Alguém não incluiu, quem não incluiu, pelo amor de Deus? É assim, eu gosto de falar da realidade da escola. Eu gosto de falar mais da realidade da escola do que como secretaria, por exemplo, É, porque tem a vivência ali diária. A gente percebe muito que a aflição dos pais, né, da instituição receber ali a sua criança, só que a gente vê que os pais sentem como se fosse um favor. Você está chegando com o seu filho, que é uma criança, que requer de cuidados especiais, e a família chega aflita, ansiosa, ansiosa. aflita. Ela não sabe o que vai acontecer ali com a criança dentro da instituição, como será recebida, e nem a criança lá dentro das vivências diárias. Eu acredito, assim, eu tenho uma experiência muito boa, um olhar muito bom de onde eu estava. E lá eu posso falar que a inclusão acontecia de fato. Mas eu também tenho visto experiências de outras redes muito que me preocupa e que eu penso que é um retrocesso. Porque principalmente as famílias, elas têm uma cultura de que a criança com um diagnóstico ela já necessariamente precisa de um cuidador. De um cuidador ou de um assistente terapêutico? E aí eu quero E é saber como uma é que é isso. Aí a gente entra na gigantesca. polêmica. É aí que eu quero chegar. Sim. É essa história que eu quero saber. É bafão. Bafão. E é importante que você trouxe, Poliana, porque a lei traz que a criança ela tem o direito de ter um acompanhamento se comprovado. E aí é onde muitas pessoas comentam, né, que a lei não é clara. Porque quem que vai comprovar essa necessidade? É o Exatamente. pedagogo? É o psicólogo? É o neuro? É a direção da escola? E aí isso gera o quê? Interpretações diferentes, visões, até pela formação, né, de cada um, que é diferente. E aí gera o quê também? Tomadas de decisões diferentes. Então, realmente não é porque o aluno tem algum diagnóstico que ele necessita de um acompanhamento. Ele precisa o quê? A gente precisa avaliar essa criança e ver o que ela necessita, qual que é o suporte que ela precisa, qual que é o nível de suporte que ela necessita também, e aí sim pensar nesse apoio. Mas tem uma diferença gigantesca mesmo entre cuidador e AT. A gente tem que pensar em Esclarece todos... pra gente, Ju, porque assim, até mesmo o município ou o estado, eles não têm, às vezes, a intenção de ferir uma lei, mas a gente Com precisa o cuidador tem um papel e o assistente terapêutico tem outro papel, então a gente precisa entender onde um atua e onde o outro atua. Sim. Você podia esclarecer? A maior diferença está na formação. Existem vários profissionais que a gente pode incluir dentro de uma sala de aula. Vamos começar pelo professor regente, que é aquele que ministra a aula, é ele que direciona também todo Ele o que prepara ensino. e faz o planejamento. Professor. Exatamente, junto com a direção da escola, os Coordenação princípios pedagógica. Exato. E ele que é responsável 100% por Pela todos os turma. alunos, pela turma. E ele deve ser o quê? Que a gente fala? A referência para as crianças. Isso. E aí, além do professor regente, a gente tem o quê? O professor assistente, que é mais conhecido como cuidador, como às vezes acompanhante de apoio. Ele é um profissional que vai fazer essa ponte entre o aluno de inclusão e o professor. Então, ele vai ajudar que a gente chama da inclusão, né? Ele vai ajudar essa criança a desenvolver as habilidades que são necessárias, principalmente as acadêmicas. Então, vai ajudar o quê? No aprendizado. Agora, quem que é responsável pelo pagamento e por contratar esse professor, professor que a gente fala de apoio, né? Profissional de apoio. É a escola. Porque a escola é quem contrata e faz esse pagamento para esse profissional. Agora, diferente do AT, que é o acompanhante terapêutico, que é ou somente chamado de assistente, aplicador técnico, são profissionais que precisam ter pelo menos o ensino médio completo
E é muito comum a gente ver que são alunos de psicologia ou pedagogia, às vezes até já são formados, já finalizaram a graduação, mas qual que é a diferença aí? Ele só pode realizar a intervenção obrigatoriamente sob supervisão de analista do comportamento. Então, ele precisa ter cursos de formação na área que área, né? De análise do comportamento aplicada ao desenvolvimento atípico. Então, ele vai, assim, as funções são bem parecidas. Só que uma das diferenças é que, às vezes, esse professor de apoio, ele vai o quê? Ele vai dar o suporte para não só um aluno, mas para vários alunos que precisam desse suporte individualizado. E aí é onde a gente questiona, né? Está fazendo a inclusão? Não sei, depende. Porque o que vai depender? Quantos alunos tem nessa sala de aula que precisam desse suporte? Qual que é o nível de suporte que cada aluno precisa? Se um professor de apoio conseguir dar o suporte necessário para todas essas crianças, ótimo, a inclusão está acontecendo. Eu acho difícil, porque se não, cada indivíduo é único. Cada um tem um tanto de habilidades e um tanto de déficit ou de limitações. E aí eu acho difícil né, se familiarizar com tudo isso, e individualmente já é um desafio. Com mais alunos na sala é complicado. E aí eu fico pensando na professora que não tem nem o professor de apoio. Gente, aí nós temos um grande problema. A gente fala problema por quê? Porque a gente tem uma legislação. Sim. A legislação, ela não traz professor. Ela traz um profissional de apoio. Quem é esse profissional de apoio? Estagiário. Uma pessoa que vai estar lá para suprir as necessidades de higiene, locomoção e alimentação. Então, diante da legislação, o AT, por exemplo, ele não está incluso nas instituições públicas. Nas redes. Sim. Olha que loucura isso. Por quê? Porque a gente cumpre uma legislação. E na legislação, a criança tem o direito, desde que comprovado, como a Juliana falou, as necessidades dela. Quais necessidades? De locomoção, higiene e alimentação. Então, se a criança, ela é uma criança neuroatípica, mas ela não depende de nenhuma pessoa para esse tipo de suporte, ela não necessariamente vai ter um profissional de apoio. Claro que a gente... como equipe de inclusão, a gente faz um rastreio nas instituições. E a gente vê a necessidade, porque é uma solução e também é um problema. Porque a gente chega na instituição e o que nós nos deparamos? Com uma pessoa que ela não tem formação nenhuma, ela não tem a capacitação. Ela não tem capacitação nenhuma. Não quer dizer que ela não é capaz, mas que ela não tem formação especializada naquilo para atuar, né? E aí o que ela faz? Ela fica de fora da sala com aquela criança. Então, essa criança tem um acompanhante, mas essa criança não vivencia o processo de escolarização. Ele não socializa. E não está tendo oportunidades também de acompanhar o que é proposto, né? E aí a instituição vê aquela criança como a criança do cuidador. E uma pergunta, Poliana, é um cuidador para cada criança? Porque antes a Juliana tinha falado, né, Juliana, um AT, um assistente terapêutico para todas as crianças. Aí eu queria saber também a respeito do cuidador. É um cuidador por sala e ele cuida de todas as crianças, ou é um cuidador por criança? Então, na questão do cuidador, ele é para aquela estudante, aquela criança ou estudante que necessite de suporte. Certo. Então, talvez a gente analise ali em uma das nossos rastreios, das nossas visitas, que aquela criança ela não tem necessidade de locomoção, higiene e alimentação, mas que ela precise, naquele momento, de alguém. Um suporte Por exemplo, a mais. uma criança não verbal, às vezes precisaria de um cuidador, ou uma criança que não tem habilidade de independência, não sabe ir no banheiro. Exatamente. Aí a gente tem uma outra criança naquela sala que é independente, tudo. Então, aquele cuidador, ele vai ali dando suporte para aquelas crianças. Por quê? Porque também não é bom que aquele cuidador fique o tempo todo do lado da criança. Porque você está barrando o desenvolvimento, quase que a autonomia zero. E a gente deixa muito claro isso, a gente tem tentado deixar isso claro nas instituições por onde a gente tem passado. Que é momentâneo. Esse profissional, ele necessita
ele precisa ser momentâneo. A gente não pode ter na cabeça que aquele indivíduo, que a criança, estudante, vai precisar de um apoio o resto da vida. E qual que é a função do AT? É exatamente intervir pensando sempre na autonomia desse Na aluno. autonomia. Porque a referência tem que ser a professora, e a gente quer o quê? Intervir para que aquela criança consiga acompanhar a turma dentro das atividades que são propostas. Então, realmente, a gente tem, assim, a gente faz um objetivo, né, de intervenção sempre pautado em o que a gente precisa intervir aqui para ele ter essa autonomia, ele atingir a independência necessária e não precisar mais desse apoio. E aí é importantíssimo que aí é onde a gente faz o quê? Planejamento. Tudo isso precisa, a gente vai entrar com ajuda, mas quando a gente vai retirar essa ajuda? Toda ajuda que a gente entra, a gente precisa pensar em esvanecer também. Sim. Então, tudo é tudo muito bem pensado e delineado através da avaliação e também através do monitoramento dos dados, né? Que é algo importantíssimo também que o AT, sob supervisão do psicólogo supervisor, vai exercer dentro ali da escola. É a coleta de dados, o registro todos os dias, porque a gente vai conseguir o quê? Analisar, vai conseguir monitorar e evoluir também, e até pensar no que não está sendo evoluído e o que a gente precisa fazer para mudar as estratégias para que funcione para aquela criança. E aí você Então, falou em algo muito importante, principalmente na educação infantil, que nós vivenciamos. Ah, essa criança está muito agitada. Essa criança é muito agitada. Essa criança... É sempre a mesma frase. Mas aí a gente pergunta, qual foi a sua estratégia? Qual foi a atividade do dia? O que chamou a atenção dele? Nada. Então, assim como uma criança neuroatípica, as outras também vão apresentar a mesma agitação, porque elas não foi, o que foi apresentado para elas não chamou atenção. É igual você levar a criança na festa de aniversário, ela comer açúcar pra caramba e depois chegar em casa e não dormir, ficar agitada, pular, né? É. Uai, o que aconteceu com essa criança? Eu não sei o que aconteceu. Então, Nossa, é todo um conjunto. É o que eu faço enquanto professora, o que eu faço enquanto coordenador pedagógico que lido ali com as situações e tenho uma visão geral da instituição, porque um coordenador pedagógico, ele precisa acompanhar ali todas as salas, todas as crianças, todo o funcionamento. Então, ele é assim, fundamental para que haja intervenções no sentido de melhorar. Também, né? Sim. Caminhar. Ô, né, Ju, bem. mas orientar. quais são as principais, assim, ou as funções mais adequadas, mais comuns do assistente terapêutico na sala de aula? Porque a do cuidador, a Poliana já deixou bem claro, né? O Sim, cuidador, ele sim. tem esse aspecto de ajudar essa criança nessas situações que ela ainda não tem autonomia para realizar. Tirando ali o esvanecimento, né? Porque às vezes como a Poliana colocou, essa situação é momentânea, mas esse cuidador tá ali, ele muitas vezes vai barrar o desenvolvimento se ele não for, né, bem atento, não tiver uma estratégia, não for orientado, supervisionado. E aí eu refaço a pergunta, quais são as principais funções do assistente terapêutico na sala de aula? Então, um assistente terapêutico, né, o que a gente chama de AT, a principal função dele é o quê? Aplicar as intervenções que foram implementadas pelo psicólogo supervisor para o quê? Para criar mudanças em comportamentos que são socialmente relevantes. O que isso significa? A gente vai falar em quê? Habilidades de linguagem, acadêmicas, de motricidade, sociais também são importantíssimas para o ambiente escolar, mas sempre pensando no quê? No aumento de habilidades que são necessárias, que a criança não tem, ou na diminuição, na diminuição de barreiras de aprendizagem, que está prejudicando aquela criança de aprender novas habilidades também. E aí, quando esse AT, ele se insere, a presença desse AT em sala de aula, também vai o quê? Ajudar aquela criança nas suas interações sociais, vai ajudar aquela criança a participar. Ele vai ajudar o professor ou a criança? Não, a criança. Exato, é a criança. Ele vai ajudar a criança dele ou ele vai ajudar a criança do outro também? Não, dele.
Mas é claro que quando a gente faz A uma gente precisa intervenção, esclarecer, né? quando a gente faz uma intervenção em habilidades sociais, com certeza vão envolver outras crianças. Mas a criança-alvo, vamos dizer assim, a criança com quem a gente trabalha, a gente está, aumentando as habilidades daquela criança, é a criança que a gente trabalha. Não são todas as crianças da sala. Então, assim, E se o isso... professor pedir para o assistente terapêutico apagar a luz, ele apaga? Assim, aí só eu até falo para as ATs, não tem problema, não vai custar nada, né? Mas se o professor, por exemplo, pedir para o AT ir lá É porque, assim, a pergunta é a criar função dele? É a função dele? E aí, e realmente isso é muito confundido, porque às vezes o professor fala assim, não, já que essa criança tem AT, então, ufa, é um alívio para o professor, né? Então, agora eu posso lidar com as outras coisas, porque ela tem já Quem um vai professor. acompanhar. E para a família também tem Sim, esse entendimento. sim. Tanto que alguns pais chegam e falam assim, nossa, se você tirar o cuidador, né, no caso, Uhum. meu filho não vai aprender. Sim, e envolve um pouquinho da insegurança Mas não é das função. famílias também, Não é né? atribuição. Não é. A Agora, referência qualquer sempre um vai ser o pode ser professor. AT? Não. Porque a Poliana falou que qualquer Uhum. pessoa não precisa de uma qualificação para ser cuidadora. Aí eu te pergunto, Não qualquer precisa. um pode ser AT? Eu O posso ser AT, AT? se você tiver cursos na área da análise do Então, comportamento eu acho que aplicado eu ao não desenvolvimento tenho. atípico, para ser AT, você precisa ter pelo menos ensino médio completo e ter cursos de formação na área, ou seja, cursos De ABA quantas horas? se não me engano, aí você me pegou. Eu acho que são 40 horas. Tem que ter pelo menos Obrigatoriamente 40 são horas. 40 horas, mas É, tem oferecidos, eu já vi curso de 40 e de 50, mas assim, no mas mínimo, eu sei que eu acho que o mínimo mínimo, é depois eu vou até 40. pesquisar, mas eu acho que o mínimo são 40 horas. Mas ele precisa, a questão é, ele tem que ter supervisão de uma pessoa que é capacitada e que consegue supervisionar ele, que é o analista do comportamento. E esse analista do comportamento pode ser psicólogo, pode ser fonoaudiólogo, pode ser pedagogo, ele precisa ser analista do comportamento. Então, olha só, eu vejo uma situação assim, me corrijam se eu estiver Uhum. errado. Nós temos cuidadores que vão ajudar nessa questão, né, da criança que não tem autonomia. E nós temos assistentes terapêuticos que estão vinculados necessariamente a um psicólogo supervisor. Então, a escola contrata assistente terapêutico sem estar vinculado a um psicólogo supervisor? A escola faz isso? Não. Inclusive, a responsabilidade da escola, eu falei, né? A responsabilidade da escola é contratar o professor de apoio. Mas não é responsabilidade da escola contratar o AT. Eu já escutei muitas mães falando assim: olha, eu venho matricular minha criança nessa escola e essa escola tem que ter um acompanhante. E tem algumas escolas que tem e tem outras que não tem. Mas eu vou naquela porque aquela tem. É o professor de apoio, né? Porque Ah, não necessariamente, igual, a gente tem, às vezes, tem escolas que tem o psicólogo escolar, que é diferente, ele pode ser analista do comportamento, mas são funções diferentes. Assim, eu tenho o psicólogo analista do comportamento, eu tenho o psicólogo escolar que pode ser analista do comportamento ou não. Ele pode usar outra abordagem, outra ciência para trabalhar na psicologia escolar. E aí, dentro desta quando a gente fala, né, que tem escolas que têm esses estagiários, que têm esses acompanhantes, eles são supervisionados por quem? Pela escola. Então, eles não são necessariamente são obrigados a ter supervisão com a análise do comportamento. Então, eles vão gente, seguir mas por as que a diretrizes escola não da escola. abraça a saúde e a saúde não abraça a educação, pai? Por quê? Esse é o nosso sonho. Inclusive, A saúde e a educação se abraçando Agora, e imagina, vivendo felizes para se a escola tem um professor de apoio e aí a criança também tem essa equipe por fora, um psicólogo, que consegue orientar esse professor de apoio e a gente conseguir ter essa ponte e alinhar esses objetivos, aí realmente, né? Se É o o que a gente fala na Estado, né, teoria. entendesse isso, eu digo Estado, assim, a então, maior instância, né, do Estado entendesse isso, e que isso economizaria muito, né, muito processo, além de muito dinheiro também, porque sim. eu não sei quantos cuidadores são necessários numa cidade, num município, né? Então, a gente enfrenta uma dúvida, porque quando a criança ela vai ao neuropediatra, ela sai do neuropediatra com um pedido de professor assistente.
Hum, É uma dúvida muito. E a gente tem procurado, inclusive, o Conselho de Medicina, mandamos recentemente essa questionando qual o embasamento legal deles para essa solicitação. Porque a gente precisa trabalhar dentro da legalidade. E a uhum, gente não tem embasamento legal. Sim. Então, quando o médico solicita, a gente precisa, o pai ali, ele entende que é um direito, mas não é. entendi. Usando as leis que amparam essas crianças. Um exemplo, o TDAH, ele não entra. Se a gente lá Mas tem O uma lei TDAH, recente, na tem nossa, uma lei de mas na nossa 2014. legislação ele não entra para profissional de apoio. Ah, então, mas E é na nem do precisa, município. nem É para outro problema atendimento do Brasil. especializado. Ele não entra. A lei federal, a lei estadual, a lei municipal Mas a gente é uma tem confusão. embasamento na lei federal, que é a Entendi. última lei, que é a LDB, eu não sei, de 2010, a gente tem lá a lei. É essa lei que a gente segue. Nessa lei, ele não entra. Um exemplo. Por quê? Porque ele não se enquadra nas deficiências lá apontadas. E não precisa de uma pessoa para dar suporte para que ele ganhe autonomia, porque ele já tem. Mas a gente já tem outras crianças que têm autonomia, mas vão precisar para um processo lento ali. Então, a gente dá ali um jeito e Eu já coloca esse ouvi, suporte. Poliana, eu já ouvi muita mãe falando assim, eu quero que minha criança vá pro CIMEI, porque, ó, ela sai do CIMEI desfraldada, ela sai do CIMEI sabendo lavar a mão, ela sai do CIMEI sabendo escovar Tudo. o dente, ela come Vai embora de Uber. sozinha, ela vai embora de Uber. É. Assim, e inclusive a gente tem recebido muitas famílias, famílias de poder aquisitivo muito bom que procuram os CMEs, por quê? Porque lá eles vivenciam tudo que é necessário para um desenvolvimento completo, integral. Ali eles aprendem de higiene, ali eles aprendem de alimentação, ali eles convivem, ali eles têm conflitos, ali eles solucionam conflitos. Além do pedagógico, é claro que é nosso principal foco, né? O desenvolvimento pedagógico. Então, assim, de fato, uma criança que vivencia uma instituição de ensino integral, ela Ela acaba aprendendo não, lá, né? Ela chega em casa de Uber, até como pela você lei disse, né? Mas agora eu até tenho. pela lei da sobrevivência. É, mas aí eu tenho uma outra pergunta para Juliana. Juliana, Ah, você acredita que o professor, o pedagogo ou o psicopedagogo seria importante para esse grupo de profissionais entrar em contato com a análise do comportamento? E eu digo, em situações básicas, por exemplo, situação de reforço positivo, situação de verificar os antecedentes para achar a função do comportamento, situação de ajuda gestual, situação de imitação, dar o modelo. Você acredita que seria legal, que seria bom, legal não digo de legalidade, porque eu já vi que esse papo de lei É aí eu tô difícil. mais por fora do que tudo. Mas enfim, você acredita que esse profissional entrando em contato com, por exemplo, o básico da análise do comportamento, ele já teria uma turma, digamos assim, comportamentalmente é, é, hábil? nossa, com certeza. Assim, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu vivo a análise do comportamento. A gente fala, onde tem comportamento, a gente pode intervir, né? Então, com certeza, se esse professor tem o conhecimento, análise do comportamento aplicada, qual que é o conhecimento que ele vai ter? O porquê a criança se comporta daquela forma? O que que eu preciso fazer para aquela criança aprender, né? E aí a gente consegue ter uma visão mais abrangente também de todas as situações. O que que acontece ali antes da emissão daquele comportamento, o que acontece depois?
Então, será que a forma como está acontecendo, que se eu modificar esse antecedente, se eu modificar essa consequência depois, eu vou conseguir ter outros ganhos? Então, se o profissional tem essa visão e consegue identificar essa função, nossa, assim, Já é uma é, intervenção que a gente faz. Porque quando a gente entra dentro de uma escola, o que que a gente quer? A gente quer trabalhar em parceria. Então, eu ouço aquele professor, eu vejo quais são as queixas dele, como ele trabalha, e eu também levo para ele, né, como é a forma como a gente vê também, como a gente percebe os comportamentos. por E exemplo, assim, a nessa gente questão de juntando. função, né? Pode ser fuga e esquiva, Sim, sim, pode ser existem várias sensorial. funções, né? Assim, quando a gente fala em comportamento problema, né? Podem ter várias funções. A criança, ela pode emitir um comportamento problema, vamos dar um exemplo aqui de choro, grito, que a gente chama de comportamento de birra, né? Que na análise do comportamento a gente sempre descreve de forma topograficamente o que é aquele comportamento. Mas o que a gente consegue identificar? Que sempre existe uma função. O comportamento nunca acontece do nada. Tem algo ali que Por está trás. acontecendo, que está influenciando. Então, e o que é culturalmente? Gente, agora é uma coisa muito polêmica aqui. A nossa cultura, como é que as crianças assim, aprendem? Como é que a gente ensina? Através do erro. Então, a criança aprende pelo erro. Outra situação também, se dentro de uma escola, a Poliana vai saber, se tem uma criança que é comportamento problema, todo mundo conhece, até o segurança, não é mesmo? Agora, a criança que segue super bem, que segue toda a rotina, que tá ali seguindo tudo de forma adequada, ninguém nem fala sobre ela. Por quê? Porque a gente sempre olha pro que tá de errado, porque aquela criança não tá conseguindo fazer. Mas ninguém olha, peraí, o que que é esperado? A gente fala que não pode, mas fala o que que é esperado no lugar. A gente reforça, o que que é reforçar? É elogiar aquela criança que tá seguindo, ou para a aula, só para corrigir aquela que não está fazendo nada. Então, assim, são situações que quem tem essa visão de forma assim, pensando na parte comportamental, consegue entender e implementar isso na sala de aula e ter muito mais avanço, até para que consiga ter o engajamento de toda a turma. Então, assim, é benéfico para todo mundo, qualquer ser O humano. Skinner tem um livro sobre isso, chama Tecnologia do Ensino, e ele fala Sim, exatamente isso que a Juliana está falando, e é de fato, é cultural essa questão. O menino mais danadinho é o que vai chamar mais atenção, E e o assim, menino mais elegante, o menino que está fazendo tudo de acordo com as regras, ele não vai ser nem lembrado, despercebido. coitado. E sim. aí eu vou falar como professora de novo, assim, Ah, o que o ABA mais trouxe para mim enquanto carreira. A possibilidade de intervenção em algumas situações que eu jamais saberia como lidar. A possibilidade de orientar os professores que atuavam na minha equipe de forma mais simples e objetiva, como um caso de Todd, né? Que a gente chega, nossa, mas ele faz isso, olha isso, e aí vai juntando todo mundo. Mas se fosse lá em casa? porque é uma E se cultura fosse meu neto? E se punitiva, fosse meu né? hospital? Tem muito meme sobre isso, né? A E, psicóloga da minha mãe era uma havaiana, né? e a Minha gente mãe vê mandava, se o era uma povo havaiana em mim. tivesse assim e tal, mas abriu o meu olhar para outras possibilidades de lidar com as situações. Então, hoje eu penso assim, que todo professor, todo profissional que atua na educação, ele tem que ter um conhecimento em aba. Nem que seja um conhecimento básico, Básico. porque pelo menos o básico vai prevenir algumas situações, problema que ele Sim, provavelmente, se essa situação escalar, né, Ju? E o básico é como a gente faz, né? O básico é o básico, assim, é algo já traz uma riqueza de conhecimento e de informação até para você aplicar dentro de uma sala de aula, que assim, gente, Ô, Ju, e as ajudas? Você podia falar um pouquinho das ajudas? Porque, por exemplo, como a Poliana traz a realidade do cuidador, o cuidador meio que faz praticamente tudo, né? E aí, em aba, a gente tem as dicas, né? As ajudas, que sim, pode ser uma ajuda gestual completa, né? Uma ajuda física completa, sim, pode ser uma sim. ajuda é, é,
uma dicasinha mais suave, um pegar no cotovelo, um apontar. Explica um pouquinho isso pra gente, porque às vezes a criança, principalmente a criança no espectro autista, ela usa muito o adulto, ela pega a mão do adulto e pede pro adulto fazer aquilo para ela, né? E aí os analistas de comportamento, principalmente os assistentes terapêuticos, eles vêm, conduzem a criança justamente para a criança, ao final, conseguir sozinha, muitas vezes, né? Como Sim. que é esse sistema de dicas, de ajudas? O primeiro passo é avaliar essa criança para saber onde é que ela está no repertório dela, né? Onde que eu vou entrar com a ajuda e qual ajuda eu vou utilizar com ela. Esse é o primeiro ponto. Existem vários tipos de ajuda. A gente fala às vezes de ajuda física, né? Pode ser uma ajuda física leve, há uma ajuda física, Total. tem a total também, tem a intermediária Isso vai do grau de e comprometimento da criança, né, gente? naquela habilidade, sim. Porque vamos falar sério, né? Com o DSM-5, ampliou muito o espectro Uhum. autista. Então, muita Sim, gente vem sim. sendo diagnosticada, porque quando amplia os critérios e aí você se Se enquadra enquadra. naquele diagnóstico. Mas a gente sabe, e deve ficar isso muito claro, que cada nível de autismo, ele requer um suporte. Diferente. Então, tem criança que precisa de mais suporte, tem criança que precisa de suporte médio, tem criança que não precisa de suporte E, tão hard, mais e outra coisa, leve. não necessariamente precisa ter um diagnóstico. Qualquer tipo de atraso em crianças neurotípicas ou neurotípicas já é um sinal para a gente pensar, É porque avaliar a análise de e comportamento entrar está com em tudo, ajuda. né? Aqui no Brasil, quando fala em aba, o povo já pensa em Assusta. autismo, né? Em autismo, em Conhecida neurodivergente, mesmo, né? no Mas nos tratamento Estados da Unidos, a aba está nas empresas, está nas escolas, está nos hospitais, na saúde. A maneira como as famílias educam. Outro dia eu estava assistindo uma série e a mãe estava usando a questão do reforço, né? E ela estava, depois, num outro episódio, ela tava trabalhando extinção com a criança. E aí eu falei assim, gente, esse povo dos Estados Unidos, eles usam a aba o tempo todo. E no Brasil, né, o pessoal fala de aba, já relaciona com É porque autismo. ficou muito conhecida, né? É, Mas a nossa área, assim, qualquer psicólogo que siga a análise do comportamento aplicado, ele pode prestar serviço em qualquer lugar que tenha comportamento. Então, se a gente vai achar isso na escola mesmo, na clínica, em hospital, em RH, é muito comum é. também. E também no TEA, que é no Uhum. desenvolvimento atípico. É porque há Agora, evidências, né, de que a aham, ciência ABA aplicada no tratamento tem de melhora autismo, ela significativa. tem melhoras muito significativas no Sim, comportamento da sim, criança, na aquisição de habilidades, inclusive habilidades acadêmicas, né? Existe muito exato. preconceito, porque o pessoal usa uma fala assim, do Sobre desconhecido, ABA, né? Sim, De manipulação. sim, de criar Estamos criando doença, robôs, poxa, estamos de misericórdia. robotização. sim. E Isso tem aí foi, muito isso isso, daí é passado, não é passado, não? Isso aí não, não está enterrado. tem muito. E eu vou falar por que que tem Jesus. muito. Primeiro porque é falta de conhecimento, né? A É, ignorância gera, às vezes, opiniões que não são verdadeiras. Mas também tem, principalmente na área dos pedagogos, porque eles viram Skinner na faculdade. Só que o que eles isso, viram na faculdade sobre análise do comportamento? behaviorismo. Não, viu estímulo-resposta, viu o laboratório. E aí Tá não é, e a explicado. análise quando é aplicada não tem, não é isso. Gente, eu vou falar, Não eu vou falar uma tem coisa para disso vocês, só. mas só entre nós, tá? Eu dormi com o Skinner muitas vezes com o livro do Skinner ali do lado. Ô, rapaz, difícil de entender, mas o dia que eu entendi Não é? alguma coisinha, eu já produzir encantamento, sabe? Porque a Sim, análise de comportamento ela pode resolver problemas. É uma fala muito legal é essa, sabe? Porque a pessoa te traz problema e a análise do comportamento ela te mostra como Soluciona. solucionar esse problema. Meninas, eu queria que vocês falassem mais um pouco, mas a gente vai ter que concluir agorinha. Alguma então, observação? até para concluir aquela hora que você trouxe sobre a questão do AT em sala de aula, né? Certo. O quanto é importante a gente pensar nisso mesmo, porque a referência para a criança é o professor. Então, se esse AT
que dá sempre as instruções para a criança e que tá ali, né, sempre aparecendo no sentido de eu vou fazer pela criança, eu vou dar todas as instruções para a criança, quem que se torna a referência para ela? O AT. E aí, quando esse AT não vai na escola, o que que acontece? A criança, ela fica sem o suporte, Ela não é de ela não ninguém. sabe como seguir essas instruções, tanto individuais quanto em grupo. Então, por isso que é importante a gente falar sobre as dicas e o AT, ele ser o quê? Aquela sombra, onde ele vai, o professor referência, que é o professor regente, ele vai trazer as propostas de atividades e o AT vai o quê? Ele vai traçar a estratégia, só que aquela criança consiga seguir essas atividades da forma como ela consegue seguir. Mas um não vai Dando essa interferir dica no ou não. trabalho do outro, né, Juliana? Sim, sim, sem interferir. E aí tem E essas tem dicas, professor mas que eu já ouvi isso, sabe, Poliana? Porque os professores às vezes falam assim: ah, não gosto de assistente terapêutico na minha sala, não. Ele fica olhando minha aula. Tem isso já? então, tem demais, mas eu também, eu jogo a culpa na gente também, nos analistas do comportamento. Porque eu acho que Que falta. vocês canalizando. Não é não. É porque às vezes falta preparo desses ATs para entrar na sala de aula. Uma das primeiras coisas que a gente Momento faz certo. quando a gente pega uma AT para ela entrar dentro do ambiente escolar, treinamento. E Então, no treinamento, ensina ética, é a primeira coisa. que O arrasa. que que o código de ética traz? Qual que é a postura ética que eu espero de você dentro de uma sala de aula? Porque a gente faz no consultório é totalmente diferente do ambiente escolar. Consultório, eu tô lá no meu espaço, no meu território, Aí, atendimento e é individual. também um para um. Agora, se você entra dentro de uma escola, é um ambiente diferente, onde a sala de aula é daquela professora, a escola tem valores próprios, tem formas de ensinar. Cada escola, quando a gente entra, Rotina. né? Exatamente, tem uma rotina diferente. Até vai chegar lá e falar assim: não, vou fazer isso, gente. Não, né? Não tem Não, uma porque postura, tem isso um tem uma regimento comunicação. escolar, né, Poliana? Existe uma comunicação empática, assertiva, então tudo isso a gente passa no treinamento. Aquela AT vai entrar no ambiente que não é dela. E a gente também precisa ser flexível, de chegar naquela escola e falar, olha, a forma como tá sendo aplicado com essa criança não está funcionando. Vamos pensar junto? Qual a estratégia que funciona aqui para vocês? Se a estratégia que a gente está colocando não é benéfica ou para a escola não é aceitável, então vamos mudar as estratégias também. Mas a escola também precisa ser flexível. Então, é um movimento, é um caminho de mão dupla. São as Parceria. duas partes ali pensando o que É pode ser aquele benéfico. abraço que a gente quer, né, da Mas saúde com a acontece muito educação. isso, de você tá Exatamente. avaliando a professora, até tá ali para me avaliar. E não é, pelo contrário, ela tá ali para auxiliar, é para acrescentar, né? É. Mas é E muitas assim, pegando o posturas, gancho da infelizmente. fala da Juliana, a questão da sombra. Sim, A comunidade escolar, a família tem que entender que essa criança, ela é da instituição, ela é do porteiro, ela é de todas as pessoas que ali trabalham. É porque para quebrar essa ideia de que a criança ela é daquela pessoa que está ali para auxiliar. Né? Em alguns municípios, profissional de apoio, em outros, cuidador, e a gente tem também o AT, mas ele é um a mais. As funções da escola, o cronograma, tudo tem que funcionar dentro da sua normalidade, de como deve ser, sem separar aquela criança. Porque a gente tem também as salas de AE, né, que é o atendimento especializado, onde aquela criança vai o quê? Ela vai desenvolver habilidades, ela vai ter um reforço de habilidades, que também não é funções pedagógicas do que ela não fez lá na sala de aula. O pedagógico será sempre do professor regente. Olha isso. Sempre. Então, eu acredito que hoje é o nosso desafio, enquanto educação pública, que, né, enquanto educação pública, conscientizar a família do papel de cada um na instituição, para eles poderem até cobrar enquanto professor, cobrar enquanto coordenador, porque a família fala assim: eu não vou mandar o meu filho porque a Juliana não vai estar lá. Nossa, olha, o que que eu quero falar para vocês, gente? Aqui no Conexões Mais Afetivas, a gente sempre tem uma palavra afetiva, né? Vamos falar uma palavra afetiva para o professor, vamos falar uma palavra afetiva para o assistente terapêutico, né? Então pensem aí deixa eu uma pensar. palavra afetiva, olha.
a gente precisa, né, trabalhar com essas conexões mais afetivas e efetivas, porque educação e saúde têm que andar juntos. Eu acredito que o meu trabalho é o melhor do mundo, sabe? Que professores, eles têm, a gente tem um papel de transformação muito grande. Então, ó, É verdade, tem que ter amor para ser professor. Mas, né, a e gente quer conhecimento. isso e Tem que estudar. conhecimento, mas a gente quer, sabe, esse professor bem, mas bem afetivo e científico, porque tá faltando um pouquinho dessa ciência na sala de Equilíbrio. equilíbrio. Porque se eu tiver afeto, mas eu não tiver o conhecimento, e como você falou, como fazer as intervenções ali, a gente também não tem um resultado positivo. Sim, sim. E a gente Gente, essa é a pensando. Poliana quase chorando no É, podcast. Júlia, sempre. o que que você diz, Ju, pra gente encerrar? A gente pensar assim, que a gente precisa caminhar juntos, né? Cada uma com seu conhecimento, cada um com a sua especialização, com a sua formação, mas a gente tem tanto a acrescentar um com o outro, né? Como a gente tem tanto a aprender um com o outro. Então, por que não? Não é uma competição, não é para tirar a sua função, Subestimar, às vezes. passar por cima, mas é assim, mas é pensar, vamos juntos pensar no desenvolvimento dessa criança, vamos juntos ver como é que essa criança aprende, vamos ver a evolução dessa criança. Isso sim é inclusão. Não é pensar que todo mundo é igual, mas dentro das diferenças, o que cada um precisa, qual que é o suporte que cada um precisa para conseguir atingir aquilo que a gente Muito espera. legal. Todo mundo, a gente tem o mesmo objetivo, é conseguir que aquela criança aprenda. Crescimento. Então, por que não a gente juntar os nossos conhecimentos, É né? como, e eu vou terminar falando, né, que é como João Guimarães Rosa disse, né, ninguém tá pronto, ninguém tá acabado, pronto. todo mundo tá em processo de Exato. transformação, né? Então nós vamos nos transformar pelo empenho, pelo afeto, pelo conhecimento, e é assim, trabalho de formiguinha, né, gente? Melhorando o É de mundo. formiguinha, mas a gente vê cada evolução dessas formiguinhas. Cada Olha, avanço é muito muito bom bom. estar com vocês. Muito obrigada, Poliana Vasconcelos. Muito obrigada, Juliana Bonfim. Boa noite para Beijo, vocês. boa noite. Gente, foi ótimo.